têm algum metal, ou elas têm um metal presente ali que vão ser cruciais para que aquela enzima funcione daquele jeito. Então, os principais metais que a gente pode encontrar no nosso organismo são esses aqui, ó. A gente vai falar dos metais de transição, da primeira linha dos metais de transição, que seria essa linha aqui, ó. Os metais de transição são dessa região rosa aqui, que está o pointer, e a gente vai falar da primeira linha dos metais de transição. Dentre eles, a gente vai dar uma passagem assim para o vanádio, cobre, ferro, manganês, níquel e zinco, que são cruciais. Tanto são cruciais que em 1950 surgiu uma nova área de estudo da química, que é a bioinorgânica, dada essa complexidade desses materiais, desses metais, e a sua capacidade de formar compostos que são muito específicos. Por quê? Porque devido à sua grande variedade de números de oxidação, eles participam de uma variedade grande de transformações de redução e oxidação que são cruciais para toda a vida. Então, como são metais, eles têm a propriedade bem específica de perder elétrons. E esses elétrons que são perdidos ou ganhados, que eles podem ganhar elétrons dependendo da reação que eles tiverem, são cruciais em alguns processos. E a gente vai ver um pouquinho como que isso aconteceu, e vamos tentar mostrar algumas coisas que já são comprovadas relacionadas a isso. Então, vamos pensar aqui. Esses metais, eles são cruciais, mas no início da vida, eles não eram cruciais. Por quê? Olha só. Eles poderiam ter funções, mas não na vida que nós conhecemos hoje, né? Da forma que nós conhecemos hoje. Se a gente for pensar, há 1,5 bilhões de anos atrás, a atmosfera terrestre era basicamente composta por água, metano, amônia, ácido sulfídrico e um pouquinho de oxigênio. Bem pouco mesmo. Bem pouco mesmo. Só que a atmosfera que a gente tem hoje não é essa. A atmosfera que a gente tem hoje, a gente tem CO2, CO, nem tem enxofre na atmosfera direito, né? Tem os gases de chuva ácida que são emitidos, mas eles são convertidos a sulfatos. A gente não tem amônia no ar, hoje a gente tem nitrogênio N2, né? Gás nitrogênio. Como que se deu isso? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Esse processo começou com a grande oxidação. Então, alguns estudos mostram isso, né? E o que foi a grande oxidação? Foi o começo da liberação de oxigênio na atmosfera. Então, nós sabemos que o oxigênio tem um poder oxidante, tanto é que a gente utiliza metais de sacrifício, ou a gente pinta o nosso portão da nossa casa com uma tinta para evitar que tenha contato com água e oxigênio nos portões de ferro, para evitar justamente a oxidação do ferro, que é a perda de elétrons. Mas como que se deu essa quantidade maior de oxigênio na nossa atmosfera? Sendo que há 1,5 bilhões de anos atrás não tinha essa quantidade toda de oxigênio. Foi justamente com essa obtenção de energia, né, que foi obtida primeiro a partir de cianobactérias. Então, hoje a gente sabe que nós temos o cloroplasto, que é uma região das células vegetais, onde a gente tem o grano, e dentro desse grano ocorre a expansão da água para a formação de oxigênio. A gente ainda tem a liberação de H+, e 4 elétrons. Então, é uma reação redox que está acontecendo, uma reação de oxidação, redução. E essa oxidação-redução, né, só é possível, essa reação que está aqui embaixo, só é possível devido a essa molécula aqui, ó. A gente sabe que nós temos um magnésio coordenado, né? Ele está ligado a 4 nitrogênios, e o magnésio, dentro desse centro, ele tem a capacidade de transferência de elétrons. Então, a gente tem, além do magnésio, tem diversas duplas ligações entre carbonos, tem o par de elétrons do nitrogênio aqui, e esses elétrons podem seguir. E como que a gente tem excitação e como que essa corrente elétrica, vamos dizer assim, essa corrente de elétrons consegue acontecer? A partir da luz do Sol. Então, o Sol vai excitar os elétrons que estão nas camadas do magnésio. Essa excitação fornece os elétrons para correr por essa molécula, e a partir disso a gente tem a produção de NADPH e ATP para entrar no ciclo de Kelvin. E aqui, de Calvin, né?
E aqui a gente tem a produção de açúcar, no caso, que são os carboidratos. Isso tudo acontece devido a essa capacidade desse metal de ter essa possibilidade de condução de corrente elétrica, condução de elétrons, vamos colocar assim. E isso aqui trouxe consequências significativas para a vida na Terra. Por quê? Porque se eu tenho uma vida que ela é basicamente redutora, todos os elementos aqui estão com baixos números de oxidação, e eu passo para uma atmosfera agora que eu tenho liberação de oxigênio ali, esse oxigênio vai reagir prontamente com aqueles elementos que estão disponíveis para reagir. E um dos elementos que principalmente estava disponível para reagir é o ferro. A gente sabe que ferro 2+, ele é solúvel. O ferro 3+, alguns compostos dele não são solúveis, ok? Então, a gente tem o ferro que perdeu 2 elétrons, a gente pode ter que pegar. A gente pode ter o ferro 2+, e o ferro 3+. O ferro 2+, ele é instável devido a algumas propriedades químicas de distribuição eletrônica que ele tem. Então, com a disponibilidade de oxigênio no ar, começou-se a oxidar esse ferro 2+, para ferro 3+. E alguns compostos começaram a ser formados. A gente tem aqui, eu coloquei um exemplo da eslerodolskita, que é uma ferrita de cálcio, ferro, oxigênio e cálcio, né, uma ferrita, que é obtida, que é encontrada na Rússia. Além disso, a gente tem magnetita e hematita que poderiam ser formados, como outros compostos. E a gente chama essa classe de compostos de óxidos. A gente tem dois tipos de óxidos, os óxidos que são moleculares e os óxidos que são iônicos. No caso aqui, ó, além de oxigênio reagir com o ferro, ele poderia reagir com nitrogênio, enxofre, carbono e outros metais. Especialmente o ferro, porque o ferro tem uma capacidade de formar esses óxidos que são insolúveis. Então, quando a concentração de oxigênio começou a aumentar, ele começou a reagir preferencialmente com o ferro, e esse ferro começou alguns depósitos de alguns minerais, que hoje a gente utiliza na mineração, né? Então, hematita e magnetita são os principais compostos extraídos no minério de ferro, a partir do beneficiamento, seja lá em Carajás, ou seja, aqui em Minas Gerais. Hematita e magnetita são os principais óxidos minerados, óxidos de ferro minerados, né, para a gente obter o ferro metálico. Então, isso foi uma grande consequência dessa grande oxidação, de começar a liberar esse oxigênio na atmosfera. Outra consequência é que os micro-organismos que estavam acostumados com uma atmosfera anaeróbica passaram agora a desenvolver mecanismos para sobreviver numa atmosfera que é aeróbica. Então, nós precisamos agora ter a disponibilidade, né, de métodos metabólicos para conduzir esse oxigênio, seja para ele não fazer mal para outros micro-organismos, ou seja para ele agora fazer parte do ciclo de obtenção de energia ou a forma de respiração que esses seres adquiriram. Então, a gente tem 3 grupos de compostos, né, de moléculas, que passaram a ser utilizadas, obviamente que isso aqui não é da noite para o dia, né, demora um tempo, que passaram a ser utilizadas para transporte de oxigênio dentro das células. No caso, dentro dos organismos vivos, a gente tem as hemocianinas, as hemeritrinas e as hemoglobinas, né? Então, as hemocianinas, elas normalmente têm uma coloração azul, e elas estão presentes em moluscos e artrópodes. Por isso que o sangue deles é azul, por causa que tem o cobre presente aqui. E o cobre tem uma coloração azulada. Não sei se todo mundo já viu um sulfato de cobre, que é o CuSO4. Então, ele é azul. O cobre tem essa coloração azulada. Então, o sangue desses artrópodes e moluscos é azul. As hemeritrinas e as hemoglobinas são classes de compostos que têm o ferro coordenado nessas cadeias carbônicas aqui.
As hemeritrinas são mais específicas a vermes marinhos e as hemoglobinas estão presentes em todos os tipos de espécies químicas, espécies biológicas que a gente tem. E todas as duas têm a coloração vermelha devido à presença do ferro que está ali. Então, o ferro, a gente sabe, quando a gente vê o portão da gente, que está oxidando, né? Porque alguma parte perdeu a tinta e tal, ela fica vermelha, o prego fica avermelhado. Isso é a questão do ferro que está oxidando ali dentro, então formando um outro composto. E o nosso sangue é vermelho devido à presença do ferro nas hemoglobinas. Ok? E eu falei um pouquinho da molécula de clorofila anteriormente, e a gente tem o magnésio aqui, mas olha só, nas hemoglobinas a gente tem um anel muito parecido, um anel muito próximo aqui da clorofila, só que ele está coordenado o metal no centro aqui é ferro. Quem está coordenado é o ferro. Então ele adquire uma outra função totalmente diferente só por causa do metal que está ali no centro. A gente também tem a vitamina B12, que também tem esse círculo aqui com nitrogênios, muito característico tanto na clorofila quanto nas hemoglobinas, mas agora ele está coordenado. Aqui são 4 nitrogênios, só que agora ele está coordenado a 6 nitrogênios. E ele tem uma função de vitamina, não é nem uma função de transporte, de absorção de energia ou transporte de oxigênio, é uma função de vitaminas do nosso corpo, e é essencial. Então, a gente percebe aqui já magnésio, ferro e cobalto presente no nosso organismo, né? Nos organismos vivos, de modo geral. Principalmente a vida do ser humano, né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Antes, a gente tinha uma atmosfera redutora, eu já falei isso, e a gente passa por uma atmosfera oxidante. Então, os compostos que eram que a gente utilizava para obter, para a construção de moléculas do nosso organismo, eram diferentes. Antes, numa atmosfera redutora, para obter enxofre e nitrogênio, que estão presentes em algumas, nitrogênio principalmente nas nossas bases nitrogenadas e também nas proteínas, o enxofre também tem alguns nas proteínas, eles eram obtidos principalmente por ácido sulfídrico e amônio, que são moléculas menos oxidadas, então elas são mais fáceis de assimilação, né? O enxofre e o hidrogênio pode se assimilar mais facilmente, mas numa atmosfera oxidante, agora a gente passa a ter sulfatos e N2, que são espécies mais oxidadas. Então, a menos que uma rota de conversão para a assimilação de elementos químicos essenciais fosse obtida, o crescimento dos organismos vivos seria seriamente afetado. Então, se uma rota para a obtenção de enxofre e nitrogênio não fosse obtida, que são alguns compostos mais importantes, e a gente pode adicionar aqui o carbono, porque a gente viu lá na fotossíntese que tem assimilação de carbono também, a vida na Terra estaria seriamente afetada, estaria seriamente correndo risco, né? Um risco sério. E, além disso, as formas de vida teriam que se adaptar a uma atmosfera aeróbica, como eu já disse. E por que o nitrogênio, especialmente, é tão difícil de ser obtido? Olha só, no século passado, a gente teve o desenvolvimento do processo Haber-Bosch, que passa por diversas etapas aqui embaixo nesse esquema, onde a gente, a partir de 1 mol de nitrogênio e 3 mols de H2, a gente consegue obter 2 mols de amônio. Só que, olha o ΔH dessa reação, é muito negativo. O ΔH aqui é extremamente negativo. Então, essa reação precisa de uma energia e de uma pressão muito altas. Além disso, para fazer isso aqui no laboratório, eles precisam de um catalisador. Se a gente analisar aqui, ó, a gente entra com metano e água para formar CO e hidrogênio. Depois a gente passa adicionando o ar, né? A ar atmosférica contém basicamente O2 e N2. E depois a gente adiciona com um pouquinho mais de metano aqui, né? Para reagir e liberar H2. Então agora a gente tem nitrogênio, hidrogênio e monóxido de carbono passando dentro de um tubo com catalisador a 500 graus Celsius. Isso aqui é para oxidar o CaCO2, né, com a presença de água,
E depois essa água e esse CO2 vão sair para passar quem? Nitrogênio e hidrogênio, que são os que eu preciso na minha reação. A par passa no aquecimento, tem um reator. Nesse reator, a pressão é muito alta, a temperatura é muito alta, e a pressão também, e tem um catalisador. Mesmo assim, nem todo nitrogênio, a gás nitrogênio e gás hidrogênio que são colocados ali são convertidos em amônio, mas eles podem voltar e participar do ciclo novamente para a gente obter um líquido amoníaco. Então, perceba o processo dificultado que temos aqui para a obtenção de nitrogênio. Isso aqui foi super importante, principalmente para a obtenção de nitrogênio para fertilizantes e, consequentemente, produção de explosivos, como nitroglicerina e tal. E também, como que isso aqui aconteceria nas nossas células? Como nas nossas células, não, né, no caso, não somos nós que absorvemos nitrogênio do ar, são principalmente nas raízes de leguminosas. Como obter esse nitrogênio? Hoje já se sabe que basicamente 3 metais seriam capazes de fazer isso: ferro, molibdênio e vanádio. São esses que estão aqui na Terra. O ferro, ele não é utilizado porque principalmente ele está dentro de no transporte de oxigênio, mas especificamente dentro das células que fazem essa redução do nitrogênio gasoso, o ferro está presente nas hemoglobinas que eu falei antes. Para quê? Para retirada do oxigênio daqui de dentro. Porque essa reação que acontece dentro dessas células, elas não podem ter a presença de oxigênio. Então, essas células utilizam não a hemoglobina para levar oxigênio lá para dentro. Elas utilizam a hemoglobina para retirar o oxigênio lá de dentro. Isso é muito específico. Só que entre o molibdênio e o vanádio, eles já sabem que o molibdênio hoje ele é mais utilizado devido à sua estereoquímica e aos seus diversos estados de oxidação, mas o vanádio ainda não tem uma definição muito certa do que ele está, qual a importância dele. Tem alguns estudos que falam sobre a questão do vanádio na importância para na questão de insulina, produção de insulina e tal. Então, o vanádio pode estar relacionado a isso também. Mas vamos falar um pouquinho do molibdênio, né? O molibdênio, ele está aqui dentro facilitando essa reação. Então, a gente tem a absorção de N2 do gasoso, né? Passa pela formação de nitratos e nitrito até chegar no NH4, que é aquele líquido amoníaco que a gente falou no slide anterior. Então, olha só, essa reação que tem um ΔH tão negativo acontece, obviamente, por um processo diferente, uma vez que a gente tem um catalisador atuando aqui, ela vai acontecer nas células que têm essa capacidade de absorção de nitrogênio, principalmente as leguminosas, né, nas raízes de leguminosas, até onde eu sei. Eu não sei se eu estou falando errado aqui, algum biólogo pode me corrigir, por favor, se tiver algum outro organismo que consiga fazer essa absorção de nitrogênio, né? E, então, isso aqui acontece. Obviamente, tem condições de pH, condições de pressão, temperatura e tal. Tem um milivolts aqui e que acontece, então, é uma reação muito específica. Então, para terminar, que eu não vou me delongar muito, mas a capacidade desses elementos, tanto cobre e ferro, de transportar oxigênio, é dependente das propriedades incomuns desses metais de transição, particularmente a sua capacidade de se ligar a gases. Não só o ferro e o cobalto, mas o molibdênio. Além disso, a gente pode falar também da questão dos metais, né, que estão relacionados a processos de oxidação, redução, como o magnésio. E então, os papéis biológicos estritamente importantes dos íons metálicos estão relacionados às suas propriedades fundamentais. E a gente pode trazer aqui não só os papéis biológicos, mas o papel de formação desses elementos químicos.
Porque os elementos químicos mais leves, né, eles são formados dentro das estrelas devido à sua densidade. Então, a gente tem a fusão dos núcleos. A gente vai fundindo núcleo, até formar núcleos mais pesados, núcleos de átomos mais pesados, né? E isso forma os elementos mais leves. Mas os elementos que estão mais pesados, a partir desses elementos de transição, eles são formados a partir da absorção de nêutrons, né, por esse núcleo. E isso também é um processo super específico que engloba a física, né, a formação de novos elementos químicos a partir da absorção de nêutrons ou a partir da fusão desses núcleos, que é possível também. E então, a gente percebe um direcionamento muito grande em relação àquilo que para a formação da vida na Terra, para como nós obtemos, como nós chegamos até obtenção não, né? O surgimento da vida na Terra. E eu deixo uma questão para a gente conversar aqui agora, né? Como esse capítulo conversa com a nossa fé? Obviamente, o Alistair McGrath é um cristão, ele escreveu esse livro com a intenção de defender a criação, né, e a especificidade, o ajuste fino de tudo que acontece no nosso universo. Mas como que a gente pode pensar, né, que é isso que a gente conversou aqui, isso que eu falei até agora, conversa com a nossa fé? Como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática de fé? Aí é isso que eu queria conversar com vocês. E também alguns pontos que vocês queiram comentar. Ok? É isso. Eu falei demais. Beleza, Matheus. Só vamos bater a foto antes de eu esquecer, por favor. Vamos, pode. Toda vez a gente esquece. Aí, ó, a gente abre a câmera. Abre a câmera. Depois que a gente bater a fotinho, aí a gente vai para os comentários e eu vou tirar o compartilhamento aqui, então, tá? Isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ajeitar aqui o meu... para aparecer todo mundo. Pronto. O pessoal tá abrindo a câmera. Vou bater, hein? 1, 2, 3 e... Foi. Obrigada, Matheus. E é isso. Nada, agora foi um prazer. A gente agora pode comentar. Conversar, fazer pergunta. Alguém já leu esse livro ou já tinha lido esse capítulo também sobre catalisadores? Não. Eu posso fazer um comentário? Pode. Não, assim, naquela hora, né? Boa tarde, gente. João aqui, porque eu também não... Eu também sou novato, tá? Sou novato. Então, eu não sei como é que não funciona muito bem. Eu participei, acho que de algumas reuniões do Alexandre, mais sobre a parte de cosmologia, né? Mas não é minha área, não é física. A minha área é química. Eu posso dizer assim, agora posso bater um martelo que é química medicinal, porque eu sou farmacêutico, me formei agora há pouco, embora ainda não tenha caído a ficha. E eu tô quase terminando química. Só que, provavelmente... Estão me escutando? Tá? Sim. Tô escutando. Só que, provavelmente, química eu vou ter que trancar, porque agora eu tô fazendo doutorado em química medicinal. Aí, quando eu terminar o doutorado, aí é que eu vou voltar à química. Mas aí, após, tem a ver justamente com as duas graduações. Então, uma coisa preenche a outra, né? Então... quando ele falou em relação à parte mais bioquímica, né? Se eu não estou enganado, a parte que fala também do processo de obtenção do nitrogênio decorre através de bactérias, se eu não estou enganado também, né? Acho que é Anamox, alguma coisa do tipo. Não é minha área, não é microbiologia. É só algo que eu lembro, assim. Mas uma coisa que também eu acho, assim, que combina muito com o que o Alistair coloca no livro, né? É essa questão que o fato de criar organismos que antecedam o próprio ser humano faz todo sentido, né? Porque como é que a gente vai ter fonte de oxigênio sem uma planta para poder fornecer esse oxigênio, né? Eu não sei como é que isso se encaixa exatamente em Gênesis, mas faz todo sentido do ponto de vista de qual ser vivo deveria vir primeiro, né?
Não teria como o ser humano vir primeiro com a atmosfera que a gente tem, né? Como ele mostrou aí. Aí era só um ponto que eu pensei logo quando ele fez essa pergunta. Achei muito interessante de comentar aqui. Sim, verdade, verdade. Eu concordo. Tanto é que quando a gente vê o relato da criação, tem uma sequência, né? Não veio o homem direto, veio Deus criou as primeiras coisas lá para até chegar numa condição do homem sobreviver na Terra. Então, se não tivesse tido essa organização e essa ordem, não teria como aparecer o ser humano e sobreviver. É isso. Obrigada, João. Mais alguma pergunta? Se tiver perguntas, podem fazer também, gente. Ou no microfone ou no chat, que a gente... Tem aqui no chat. A Natália falou lá no chat que realmente tem algumas bactérias que conseguem. as nitrobactérias, é verdade. Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem Boa com tarde, vocês? Fábio. Tudo bom você? Eu sou o Fábio, sou biólogo, tá? Então, eu achei muito legal essa parte. Eu gosto muito de bioquímica e ver essa forma que você traz as reações de catálise é muito legal. E eu estou aqui pensando que quando você vê uma célula, você percebe como uma enzima funciona, é uma estrutura extremamente complexa. Algumas envolvem não apenas metais, mas também RNA. Até a ciência ela fala que a primeira molécula realmente importante capaz de produzir vida foi o RNA, porque ele tem a capacidade de transmissão de, de genes, vamos dizer assim, e também de catálise. Hoje em dia, essa estrutura ela é muito vista no que a gente chama de ribozimas, que são estruturas que decodificam RNA para produzir proteínas. E por essas estruturas serem tão complexas, eu acho muito complicado pensar em uma procélula que vem do nada, sabe? E porque você vê que o meio em que essa procélula ela tinha que surgir produzindo estruturas extremamente complexas, capazes de fazer catálise